Oi todo mundo, hoje eu vim falar sobre a depressão, que é uma coisa que eu adquiri assim nos meus 18 anos e não é nada fácil passar por isso. É um problema que invade você sem pedir licença, sabe? Que entra e você não pode fazer nada contra. Por mais que você tente fazer tratamento, você tenha disposição para tentar melhorar, às vezes parece ser mais forte do que você. E a ideia de que depressão é só uma coisa da sua cabeça, essa ideia é de certa forma, uma ideia ignorante, porque não é bem assim, sabe? Até porque se fosse só uma coisa da cabeça da pessoa, quem aqui ia querer ficar passando por isso? Ninguém. E isso me afetou muito, assim. Eu comecei a não querer levantar da cama, a não querer pentear os cabelos, nem escovar os dentes, coisas assim. E assim, eu sempre fui muito vaidosa. Uma coisa dessa acontecer comigo realmente foi muito pesada. E então eu falei assim, mãe, eu quero ir no psicólogo. Aí eu comecei a fazer o tratamento. E fazendo, depois de 6 meses, o psicólogo falou que era só estresse. Depois de 6 meses ele já achou que seria legal eu ir no psiquiatra pra ver, porque eu tava com alguns sintomas de depressão. Então, assim, ele não disse bem assim, você tá com depressão, não, vai lá e tal, pra passar por uma avaliação. Então eu fui, e aí o médico, falei pra ele tudo que eu sentia, e ele pegou só anotando, tá. Aí disse, você vai tomar remédio tal, e eu, pra que esse remédio? Ele, pra depressão, porque você tá com depressão. Quando ele olhou pra mim e disse aquilo, meu mundo desabou. Eu me acabei naquele dia, naquela hora. Era como se não fosse mais eu, a partir dali, era como se fosse outra pessoa. Eu sentia muita falta do que eu sempre fui. E passei 3 anos com esse problema e nunca mais me sentia a mesma. Tomando remédio, fazendo tratamento, tentando sair, tentando ir para a faculdade, tentando fazer várias coisas, mas sempre interrompida por esse mal-estar que causa. O que causa? Taquicardia, causa palpitações, coração acelera, você tá num local e você sabe que não tem nada demais, não tem nada que vai te fazer mal. Mas você sente que tem. E sentimento não é uma coisa que você controla. Você fica se sentindo mal, você fica achando que vai morrer, você fica achando que não vai conseguir. E é bem complicado isso, pelo fato de eu ter tentado tantas coisas e não conseguir, quando eu tento alguma coisa, eu já vou assim com receio, eu vou me protegendo de se não der certo eu não sofrer tanto. Isso não é um caso de que eu não queira me ajudar, mas quem fica direto se confrontando com a própria dor, sofrendo, sendo machucado com isso, quer fugir dessa dor. E é um problema, assim, dizem que é o mal do século, o mal do... realmente porque muitas pessoas estão caindo nisso, na depressão, e não é uma coisa nada fácil, é uma coisa muito difícil. Dizer assim que dá para ter uma vida normal tendo esse problema, eu ainda não posso dizer, porque durante todo esse tempo eu ainda não tive uma vida normal. Algumas pessoas, sabem que o meu sonho é a psicologia, sempre foi. E depois que eu fiquei com esse problema, é que eu tive mesmo esse sonho, porque eu tenho uma vontade muito grande de ajudar as pessoas. E entender o que elas passam, sabe? Sem julgamento. Porque o que a pessoa menos precisa quando tá dessa forma, é que pessoas que nem entendem o que você tá passando venham te julgar. Isso não existe, sabe? É como chutar cachorro morto. Então, assim, eu tenho muito essa vontade de ajudar as pessoas. Aí, eu tento ir pra faculdade e acaba que acontecendo que eu tenho um bloqueio, eu me sinto mal, eu passo mal na rua.
vou pegar um ônibus, eu não enxergo nem o letreiro de tão mal que eu tô. E é até perigoso eu sair assim. Então é bem complicado essa parte. E também eu quero conquistar minha independência, né? E tá sendo muito difícil. Mas eu hoje digo que esse problema também me trouxe muito ensinamento. É ensinar como entender melhor o outro, como respeitar as diferenças, como respeitar o que a pessoa passa, como ver o mundo de outra forma, sabe? Pequenas coisas, pra mim, são grandes. Porque são nessas pequenas coisas que eu consigo, que eu vejo minhas vitórias. E eu não posso desistir. Não posso desistir de viver. Então, eu vou tentar até o fim. E por mais que as pessoas achem que eu não estou tentando, eu sei que eu estou. Para mim o que importa é o que eu sinto, não o que as pessoas acham. E bom, é isso, né, que eu falei. É um problema que dói, é um problema que machuca, sabe? Até teve um período, até eu descobri mesmo que eu tinha a depressão, eu comecei a ter ataques de falta de ar e não entendi o porquê. Até que todo dia um pouquinho de falta de ar, um pouquinho de falta de ar, chegou um dia que eu senti uma falta de ar muito grande, que minhas mãos ficaram dormentes, meu rosto, meus pés, tudo. Eu tive que ir para emergência, correndo, e lá os médicos desconfiaram que eu tivesse asma. Então eu cheguei a tomar cerca de 7 remédios por dia para asma. E mesmo assim ainda ficava no aerosol o tempo todo, porque eu me achava sem ar, sem conseguir respirar, achei até que eu fosse morrer naquela época. Então eu comecei a fazer os exames, espirometria, e para saber, né, o grau da asma, e eu nunca conseguia fazer esse exame, nunca tinha força suficiente para fazer, porque era meio que um cano pra gente assoprar, assim, eu não conseguia assoprar o tempo determinado para poder saber. Até que eles começaram a desconfiar que isso não era asma, que isso podia ser psicológico. E daí eles falaram que era bom eu visitar o psicólogo. Como lá era hospital público, não é? Me mandaram pro CAPS. Cheguei lá, me assustei muito com o que eu vi, muitas pessoas doentes, assim, um caso bem piores do que o meu. Fiquei muito assustada, chorei, quis sair e tal. Mas minha mãe me prendeu lá, de certa forma, pra mim até entrar lá pra me consultar. A psicóloga falou pra mim que no CAPS, o tratamento com psicólogo chega a ser só uma vez por mês, porque é muito lotado, é muita gente. E se eu tivesse condições de continuar no psicólogo que eu já estava, seria melhor pra mim. Então aí foi isso que a gente fez, eu continuei no psicólogo e tal. Aí até que com o tempo ele viu que os sintomas estavam aumentando e me mandou pro psiquiatra, que foi isso, que eu cheguei lá e ele falou que eu tinha depressão. Então aí eu já comecei meu tratamento e aí comecei a tomar medicação. No primeiro dia que eu tomei a medicação acho que foi o pior de todos, porque ele já passou logo um tarja preta pra mim tomar, o alprazolam, que era pra dormir, e outro remédio que ele passou, que eu não tô me lembrando o nome, não sei se era Torrest, acho que era Torrest. E ele passou logo de 50 miligramas. Eu sei que eu acordei toda me tremendo, tonta, não enxergava direito, não escutava direito, coração batendo muito forte. E assim, eu achava que eu ia dar convulsão, foi bem complicado isso. Daí eu já era assustada para tomar remédio. E daí foi que eu fiquei mesmo. E chegaram algumas pessoas aqui em casa, sabe, dizendo que eu tava me acabando, que estavam preocupados comigo, porque se eu tomasse esses remédios eu ia ficar viciada, ia ficar tipo com dependente química, e que eu não ia sair disso, e que eu ia morrer. E isso doeu, isso machucou muito, sabe?
doeu, eu chorei, eu sofri. É como eu digo, quando você tá mal, você menos precisa de gente com opiniões ignorantes, né? E é isso. Ainda não encontrei a cura, mas hoje eu posso dizer que eu tô a caminho disso e que eu acredito que a felicidade plena não existe, porque ninguém é feliz o tempo todo. Mas a minha meta é conseguir estudar e trabalhar. Pelo menos estudar, já é muito. E quando eu conseguir isso, eu vou me sentir vitoriosa. E eu agora parei a faculdade, mas estou me cuidando, estou me tratando, para voltar com tudo, porque eu não desisto nunca. E é isso.